Oi, tudo bem? Hoje eu queria conversar com vocês sobre uma questão relacionada ao ICMS. Tem um aspecto que sempre me intrigou muito, porque eu vejo, inclusive, em diversas normas de diversos estados, que é uma confusão entre hipóteses de incidência e, na verdade, até uma confusão também quanto à observância do que efetivamente ocorre em relação a uma dessas hipóteses de incidência. Colocando aqui o caso para vocês, para depois a gente esmiuçar. Eu tenho visto em muitos atos normativos estaduais o seguinte tipo de estrutura normativa: a vedação dos créditos de ICMS sobre o pagamento pelo serviço de transporte quando a operação em si não é tributada. Tá certo? Isso é o que eu tenho visto. E eu acho que não faz sentido por alguns aspectos que eu quero dividir aqui com você, tá? Deixa só eu mergulhar um pouquinho mais para eu te dizer exatamente do que eu estou falando. A conversa aqui vai ser muito a respeito de operações interestaduais com combustíveis derivados de petróleo, que você sabe, tem aquela norma constitucional dizendo que ela é imune na saída do estado de origem, e tem a imunidade, mas, na verdade, nada mais é do que uma tributação no estado de destino, né? Uma alteração de sujeição ativa. E, nesses casos, a legislação de diversos estados veda a possibilidade de eu manter o crédito pelo serviço de frete associado a essas operações, dizendo que se a operação não é tributada, eu não posso tomar o crédito de frete. Tá bom. Esse é o problema que nós temos aqui para a gente tentar destrinchar juntos. Vamos começar do começo. ICMS, tributo de competência estadual e distrital, um tributo claramente não cumulativo. A não cumulatividade dele opera numa lógica de créditos pela entrada e débitos pela saída. Segundo a lógica constitucional, a técnica de não cumulatividade para o ICMS, que é diferente da não cumulatividade do IPI e que é muitíssimo diferente da não cumulatividade para PIS e COFINS, para o ICMS, a regra que vige, segundo a Constituição, é a seguinte: se o produto entrou não tributado, você não toma crédito. Se o produto entrou tributado e saiu não tributado, toma o crédito pela entrada e estorna esse crédito na hora que você der a saída. Essa é a lógica constitucional. Em ambos os casos, você só pode tomar o crédito se houver uma norma do próprio Estado autorizando isso. Pois bem, qual é a questão aqui? ICMS também é um imposto que ele incide sobre a circulação de mercadorias e pela prestação de serviços de telecomunicação e de transporte intermunicipal ou interestadual. Então, o primeiro corte que a gente faz aqui é esse. Quando você tem uma operação, seja qual for, vamos pensar aqui uma operação intermunicipal, de qualquer mercadoria que seja, você tem um ICMS da operação em si, da compra e venda da mercadoria, e, se você tem aí um prestador de serviço de frete no meio do caminho, você tem também um ICMS incidindo sobre essa contratação do serviço do frete intermunicipal. Para te deixar claro o quão diferentes são essas hipóteses de incidência, para pensar que muitas vezes você pode ter um comprador e um vendedor, e o prestador do serviço de frete ser uma terceira pessoa. E aí, dependendo, se for aquele frete CIF, ele é pago pelo vendedor, ele é contratado pelo vendedor, que Cost Insurance and Freight é o significado do frete CIF. Se for FOB, é Free On Board, ou seja, quem paga é quem adquire, o adquirente da mercadoria procura a transportadora de sua confiança e contrata ela para ir buscar a mercadoria e trazer a ela. Mas você evidencia com isso o quanto que são hipóteses de incidência distintas. Muitas vezes, inclusive, com pessoas totalmente distintas. Pois é.
Então, aqui é que a gente começa a construir o seguinte raciocínio. Se são hipóteses de incidência distintas, uma não deveria poder contaminar a outra. Então, vamos supor, de fato, que você tenha uma operação que não é tributada pelo ICMS. Vamos dizer, a venda de um produto sujeito à imunidade, a venda de um livro. Ainda assim, se você contratar o frete, esse frete pode ser normalmente tributado por ICMS. E se ele for tributado por ICMS, a regra normal é que, se você está tomando esse serviço de frete e ele é tributado pelo ICMS porque é intermunicipal ou interestadual, você tem que ter, pela regra da não cumulatividade, o direito a tomar e manter e, oportunamente, utilizar esses créditos que você apurou na contratação do serviço de frete. Assim não fosse, o frete do serviço, o ICMS em cima do serviço de frete, não seria não cumulativo. Concorda comigo? Então, progredindo, estamos imaginando uma hipótese em que a operação não é tributada, a compra e venda, o serviço é tributado e estamos alcançando a conclusão natural de que uma não deveria contaminar a outra e seria possível a tomada do crédito do ICMS sobre a contratação do serviço. Pois bem, muitas vezes o que a gente vê nas normas que eu coloquei para vocês e vê na prática é um conjunto de autuações dizendo que você não pode tomar o crédito pelo serviço de frete quando essa operação não é tributada. E o exemplo que eu passei aqui para vocês é exatamente o seguinte: operações interestaduais com derivado de petróleo. Você contrata o frete, paga pelo frete, toma o crédito relativo ao ICMS do frete, mas como você faz essa operação interestadual, a leitura constitucional é de que essa operação é imune. E aí, o que diz o Estado? Bem, a operação é imune, meu amigo. Então, você tem que não só estornar o crédito da operação, mas também o crédito pelo serviço que você contratou. Já verificamos pelo primeiro argumento de que são fatos geradores, hipóteses de incidência distinta, que haveria uma defesa sólida para defender a possibilidade de manutenção desse crédito. Mas o que eu quero colocar para vocês aqui é que, especialmente no caso de uma operação interestadual com derivado de petróleo, essa imunidade não é uma imunidade de não tributação. Ela é uma imunidade apenas de deslocamento de sujeição tributária ativa. A Constituição, na sua origem, previu que os estados de origem terão direito aos royalties pela extração do petróleo. E o equilíbrio federativo foi montado no sentido de que os royalties serão da origem, mas o ICMS será do destino. Então, o que se construiu para os derivados de petróleo foi exatamente a ideia de que o ICMS é devido para o estado de consumo. Aonde eu estou querendo chegar com vocês, meus amigos? Essa imunidade, ela simplesmente não existe se nós pensarmos nela apenas como uma norma de isenção constitucional ou uma norma de não tributação. Ela é simplesmente uma norma de deslocamento de sujeição ativa e que, portanto, essa operação imune na saída não é imune na entrada do estado de destino. O estado de destino vai tributá-la normalmente. Então, me parece, estão duplamente equivocadas as normas estaduais que prevêem que o crédito pela contratação do serviço de frete deve ser estornado quando de uma saída imune interestadual. Em primeiro lugar, porque não se confundem as hipóteses de incidência de um e de outro. Em segundo lugar, porque, na verdade, essa operação imune nada mais é do que uma operação não tributada na origem, mas perfeitamente tributada no destino. Isso é o que eu tinha para conversar hoje com vocês. Queria que vocês pensassem nisso, porque esse tipo de raciocínio a gente pode aplicar para diversos outros casos. Se você pensar principalmente na divisão entre o bem e o serviço, você consegue aplicar também esse tipo de compreensão, por exemplo, para PIS/COFINS. Então, queria te ouvir sobre isso. Muito obrigado. Um abração. Tudo de bom.